Vamos lá, a gente tá na lição 12 já. Isso significa que? Tá acabando. Tá acabando! Sonhei com isso? É. Eu mandei mensagem ali madrugada. Ó. Mas ó, já tem a próxima. Ó que lindo. Eu quero ir fundo nessa, né? Se dá pra gente ir fundo. A próxima? Não, a essa lição? Aham. A gente já tá. O último trimestre. Vai ser as viagens missionárias de Paulo, que também dá pra ir fundo, hein? Vou pegar as lições antigas. Ah, é verdade, eu tenho. Essa cristologia aqui, olha, vamos ver aqui, gente. Nossa, a gente vai bater bastante coisa, olha. Vamos bater ali pré-existência de Jesus, aquele do gerado e não criado. Eu acho que vai ser bom pegar um credo niceno-constantinopolitano e cristologia em cima. Jesus que se fez carne, tal pai, tal filho, olha só, vai estar bom. Se quiser, Na revista dos adultos está tendo uma afirmação em que diz a frase, se eu não me engano, assim, os milagres confirmam a existência de Deus. Os milagres confirmam a existência de Deus? Aí eu questionei o professor que estava me abordando e falei, mas Deus não existe? Como se os milagres afirmam que ele existe? Igual o filme. Na verdade, os milagres não confirmam a existência de Deus, mas confirmam ele confirma que ele é Deus, mas se você for dar uma olhada nos milagres de Jesus, né, eles confirmam a potência da mensagem. Sim. Porque os milagres eles não servem nada mais nada menos para poder potencializar a pregação. Se um milagre que tipo, você estiver orando para acontecer um milagre, esse milagre não vai potencializar na anunciação do evangelho, então nem peça esse milagre porque ele não serve para nada. E ele não vai existir. Ele não vai existir. Porque Deus não vai fazer nada que não glorifique o seu nome. Na verdade, que a frase certa seria: o milagre comprova a autenticidade do evangelho. Ponto. Porque Deus é Deus além de tudo, né? Exato. Porque, né, que nem diz aquele hino lá, né? Se ele quiser, ele é Deus. Se ele não quiser, ele é Deus. Continua sendo Deus. Vou fechar essa porta aqui, que, olha, gente, não vai vir vento em vocês. Olha que bonito! Cadê o pano verde pra colocar ali? Deixa eu colocar o pano ali. Coloca o pano. Porque... probleminha na quarta. Isso. E daí a vinha... Pode colocar aí de qualquer jeito, pastor. Só pra pessoa ver, tem alguma coisa ali flutuando. Será que tá flutuando? Ela já para. Se quiser coca, tá, pastor? Pode tomar. Quer que eu busque o copinho lá? Eu quero que busque um durex. Um durec? Pega. Vamos continuar. Nossa lição hoje vai falar sobre Neemias, a lealdade de um adorador. O versículo do dia é: E disse ao rei: Se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a edifique. Neemias capítulo 2, versículo 5. Os nossos objetivos hoje é entender o significado de lealdade, compreender o quanto importante foi a atitude de Neemias para a reconstrução de Jerusalém e aprender que ser leal faz parte de uma verdadeira adoração. E dá para colocar também como ponto hoje que a gente vai aprender um pouquinho sobre perseverança, que é um negócio bem legal, é se manter no caminho. Mas a lição passada também, né? Então que a lição passada a gente vai ver que é quase uma continuação, continuação dessa. Essa colocação eu achei muito feliz do escritor. Do para impactar? Não, do todo. Do todo. Ele assimilou lealdade com serviço. Uhum. Entendeu? Com atitude. Eu entendi que a ideia do escritor da revista aqui, para que nós entendamos que a lealdade, ela não é só na questão de ser leal, mas quando você é leal, você se compromete a trabalhar. Uhum.
por exemplo, não só leal, mas também no contexto leal de um adorador. Ou seja, adorar verdade- não é prostrar-se só, não é só prestar um culto, como está na mente de muitos, né? Ah, eu Como vou se fosse adorar algo hoje. místico, né? Vou orar hoje, vem para a igreja, eu vou adorar. E vem para a igreja e está aqui como se tivesse um adorador. A ideia na cabeça de muitos de adorar está aqui no culto de... Inclusive nós colocamos, vamos fazer um culto de adoração, né? Onde tem só louvor. Todo culto é de adoração. Louvor. Se a sua vida não for de adoração, não viva, né? Exatamente. Mas tá vendo a ideia que mexe com muitas pessoas? A ideia que o popular acabou criando, né? Criando isso. Só que Que é aqui água. a revista está afirmando que Quem pode tomar café para tomar água, né? um adorador, um leal adorador, ele toma uma atitude de dizer assim, dispor a sua vida. Porque, ele chega ao rei e diz para o rei, se tu me quer como servo seu, que tu me aceita como servo, eu tenho um projeto. Eu quero é isso. Eu tenho um projeto. Meus pais foram sepultados lá na minha cidade, eu gostaria de ir lá reconstruir aquela cidade. Cara, ele está falando de reconstruir o muro de uma cidade. Vamos reconstruir o muro. Reconstruir o muro de uma cidade que ele não conheceu. Não vamos, exatamente. Não vamos muito mais longe. ainda, né? Não vamos muito longe. Vamos dizer assim, vamos reconstruir os muros do Cajuru para ficar menor. Tô junto dessa, hein? Tô junto desse Esdras aí. Tá entendendo? Então, É bom observar que Neemias, ele vai além de ser leal em si. Ele é leal a um objetivo que ele tinha, que a gente vai ver isso dentro da lição. O nosso texto de referência que nós temos aqui é Deuteronômio do capítulo 5, versículo 22 ao versículo 33. Pastor, quer ler esse daí? Leia com essa voz. Que agora o pastor ele já arrumou o óculos, então ele pode ler à vontade. não, mas eu estou me adaptando. Glória a Deus. 22, já? 22 ao 33. Lê estilo pentecostal aí. Não, pentecostal tá ruim. Esta palavra falou o Senhor a todos os vossos congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem, da escuridão com grande voz, e nada acrescentou e as escreveu em 2 tábuas de pedra, a mim me deu. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, vendo ao monte ardor em fogo, vos chegastes a mim todos os cabeças das vossas tribos e os vossos anciões, e dissesse: eis aqui o Senhor vosso Deus nos faz ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com os homens e que o homem fica vivo. Agora, pois, porque morreríamos? Pois este é grande o fogo que consumiria, se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, e morreríamos. Porque quem há de todas as carnes que ouvimos a voz de Deus, vivemos, falamos no meio do fogo, como nós, e ficamos vivos? Chega-te tu, e ouve tu tudo o que disseste o meu Senhor vosso Deus, e tu nos dirás tudo o que disseres o Senhor vosso Deus, e ouvires e falaremos. E ouvimos, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando falareis a mim. O Senhor me disse: eu ouvirei a voz da palavra deste povo, e que te disseste: em tudo falaremos bem. Quem dera que eles tivesse tal coração que me temestes e guardaste-me em todos os meus mandamentos todos os dias,
que bem lhe fizeste, e eles, os seus filhos, para sempre. Vai, diz-lhes, tornai-vos a vossas tendas, porém tu estás aqui comigo para que eu a ti te diga todos os mandamentos e estatutos e os juízos e que tu lhe has de ensinar, que cumpras na terra, que lhe darei para possuí-la. Olha, pois, que faceis como vós mandou o Senhor vosso Deus, e não declarareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andai em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivas bem, vos suceda e prolongue os dias na terra que hei de possuir. Aleluia. Glórias a Deus. Então, pastor, tem a versão com palavra mais simples. Só que essa é a versão revista corrigida. Tem a NVI, NTLH, tem a NVT, a nova. Cara, a NVT tá linda, A gente. única Nossa. dificuldade que a gente tem um pouquinho, por exemplo, eu na NVI eu tenho alguma... É algumas distâncias teológicas ali, né? Eles tiram Sei. muito. Eu até tenho um estudo lá de um pastor, assim, que eu gosto dele também. Ele levanta muita questão que eles, e quando você lê, Link no grupo? eles tiram um pouco o poder do sangue e aplaca a culpa do pecado. Não, Dá uma pelagiada no negócio ali. eles dão tipo assim, o sangue não tem tanto poder como é o sangue de Cristo, e o pecado não tem tanta culpa. É isso que eles amenizam. Mas então, eu gostei bastante da Só que a NVT, nossa que ficou tradução, bacana. nós não usamos mais português, então você fica, será que essa palavra... Ela é de um português mais vernacular, né? O negócio é que tipo, essa tradução acaba meio que afastando. Quem não tem tanto esse conhecimento do português puro, não vai entender. Tanto que no devocional que eu faço ali, que a gente não entende, por exemplo, né? Ósculo, que às vezes aparece ali. Você sabe o que é ósculo? É um beijo. Mas a galera não sabe que ósculo é um beijo, né? Tipo, dar-lhe-ei. Poxa, dar-lhe-ei seria mais fácil, eu vou te dar, né? É mais tranquilo. Por isso que quando eu vou fazer o devocionalzinho ali, ou eu uso a NTLH, ou eu uso a King James, que eu uso bastante mais a King James, ou ainda, se for precisar, a Almeida atualizada, que é da mesma família da Almeida Revista Corrigida, mas é um pouquinho mais... Eu gosto da versão da Thompson e da A da Thompson é a... da King James. A King James eu gosto. Então, se você quer ver bem o português rebuscado, Isso, veja... um português rococó, né? Um português Rococó. Aqui, a Revista Corrigida e a Bíblia de Jerusalém também tem esse português rococó, né? Que eles usaram o mesmo códice para fazer a... É que também foi uma época que foi Também. Mas, continuemos... Claro que, tipo, que essa cultura Né, do vamos- trovador já tinha estudado. Trovador, né? Vamos continuar nesse vernacular. Continuemos. Vamos embora. Prosseguimos. A gente vai falar sobre Neemias. Então vamos ver aí quem é Neemias. Vamos já começar. Quem foi Neemias? Que mano é esse? Eu gosto bastante de olhar para os personagens bíblicos e ver o significado dos nomes deles, né? E Neemias tem um significado bem bonitinho, cara, bem bonito, né? Acho que aqui ele vai falar sobre o significado do nome de Neemias, não vai falar, né? Não falou, então eu não anotei aqui junto. Neemias, olha aqui, vamos colocar. Ainda a gente ainda tá no... Não fala nem o português, o cara que escreveu em hebraico. Oh, mas olha só, vai fazer sentido, né? Você fez caligrafia no hebraico? Pior que eu fiz. Pior que a letra do Correio no hebraico tá melhor do que... Tá melhorando sem ser normal. Eu tô praticando escrever hebraico, E cara. tá melhorando. Tá pensando que, olha lá, ó, Nehemiah Não, lá. letra normal, letra Também.
Pode passar o contato da tia Aninha, cara. Eu já tô junto, mano. Tamo junto. Aqui, ó. O nome Neemias, né? Esse Nehemiah significa o Deus conforta, né? Deus conforta. Aí eu tava dando uma olhadinha na etimologia dele no hebraico, né? Qual que é a raiz dele. Eu falei assim, gente, que lindo. Pena que o Bruno não tá aqui hoje, porque parte da raiz do nome do Neemias vai de uma pergunta que ele fez há um tempo atrás. Aqui. Que é essa. O Naham. Que a gente já falou bastante tempo atrás, né? Naham está aqui em Gênesis 6:6. Thalita já pegou? E arrependeu-se o Senhor, né? E o Senhor se arrependeu. Esse Naham aqui, da raiz do nome de Neemias, ó, tá vendo aqui? A gente tem aqui, Naham aqui, aí tem o Naham aqui também. É esse do lamentou-se, né? Na versão arrependeu-se o Senhor. Arrependeu-se o Senhor. Isso. A palavra que a gente tem aqui é essa palavra, Naham. Naham. O que Naham vai significar? É tipo assim, imagina, a pessoa faz assim, pesou o coração, pesou no coração. Aqui é Almeida, né? Não, algumas traduções vai trazer outras palavras. Mas a palavra mesmo, ela traz a ideia de você suspirar. E ficou triste por haver ter feito. E aí, ó, viu? Abre. Viu qual que é a importância de ler o mesmo texto em várias versões? Você vai chegar num caminho. Uma das ideias de Naham é se lamentar por algo que está acontecendo. Que é realmente o que Neemias fez. Quando chega o irmão dele para falar com ele sobre as pessoas que estavam em Jerusalém, e aí ele fica sabendo do que aconteceu em Jerusalém, a gente vê ali escrito, né? E Neemias, ele ficou triste por isso, né? Ele Naham, ele lamentou-se bastante. E legal, quando a gente vai estudar Naham, para falar sobre Deus, aparece 3 vezes na Bíblia. A primeira vez aparece lá no deserto, quando o povo não crê que Deus tem poder para destruir as muralhas, eles entrarem e o povo dá aquela titubeada e Deus abre e joga um tanto no meio da terra. Aí Deus fala, eu vou matar todo esse povo. Aí Moisés fala, arranca o meu nome da vida. Aí Deus se arrepende. Aí você vê a primeira vez falando que Deus se arrepende. E aí Deus deixa que a semente seja suscitada daquele povo. Mas a palavra se arrepende, ela... Então, calma, que vamos chegar lá. Porque não só no português. O arrependimento, a gente tem definição de arrependimento é o quê? A pessoa que entristece por aquilo que fez. Só que a gente se entristece por aquilo que fez. Pode sentar ali do lado da Thalitinha ali, olha. Seja bem-vindo. Quer Coca-Cola? Pode tomar, o irmão Lucas está oferecendo. Ele está patrocinando. A gente se arrepende por aquilo que a gente fez, porque a gente faz alguma coisa errada. Mas Deus, ele não tem como se arrepender por fazer alguma coisa errada, porque ele nunca fez nada errado. Então não tem como ele se arrepender de algo errado. O arrependimento para Deus não leva a se arrepender por algo errado. Por isso que essa palavra fica meio solta no nosso entendimento, porque a gente entende de uma certa forma diferente. Outra vez que aparece o Naham, o arrependimento para Deus, é em Gênesis 6:6, antes do dilúvio. E a terceira vez que vai aparecer é antes da destruição de Nínive, que não foi destruída. A gente tem uma ideia que segue esses 3 eventos que aparece o Naham. Sempre a gente tem um povo fazendo coisa errada, um povo em pecado, um povo em juízo eminente. Aí Deus tem aquele juízo pesado sobre ele, mas Deus ele se lamenta sobre isso, ele se arrepende sobre isso, proporciona uma salvação para esse pecado e o julgamento ele é amenizado no povo. A gente teve isso em Levíticos não, né? É Números que aparece. A gente teve isso em Números, Gênesis, e a gente vai ter lá em Jonas também, quando aparece Naham pela terceira vez. Se a gente colocar essa ideia que acontece
junto aqui de Neemias a gente vê a mesma coisa. A gente tem um povo ali que a gente viu na aula passada na reforma de Esdras, a gente vai ver agora na reforma de Neemias, que é a mesma contemporaneidade ali. O povo ele tem um juízo, né, que o povo ele não estava totalmente cumprindo a lei, tem esse juízo. Deus ele envia algo para salvar e ameniza o juízo. Esse Naham continua levando essa história. E a gente pode colocar também, né, sobre Cristo junto. Né? A gente tem esse juízo de pecado, Deus envia Cristo por Naham, envia Cristo pelo lamento de si, ele proporciona a salvação para a gente e a gente tem o juízo. Mas uma das coisas também que dá para entender é que quando Deus fala aqui em Gênesis 6,6, ele está dando um julgamento a esse povo e não vai aliviar. Mas ele proporciona a salvação, não que ele proporciona a salvação através de um homem que dá uma oportunidade para que o povo se arrependa. Mas o julgamento do arrependimento, ou seja, eu vou destruir esse povo. O julgamento ele é cobrado. E ele deu uma oportunidade de salvação, mas ele determinou que o julgamento fosse cumprido. Tanto em todos os eventos é clamado a justiça daquilo, né? Em Levíticos o povo não entra na terra prometida, em Gênesis o povo que não creu morre, em Nínive o povo tem que se rasgar de sacos, em Neemias o povo teve que mandar embora os casamentos estrangeiros, com a gente Cristo teve que morrer para poder cumprir. Exatamente, e eu vejo assim, Deus nessa colocação de arrependimento, eu acho que seria a palavra mais correta a ser usada. Deus usa o que? A misericórdia, que é aquilo, não dar aquilo que você merece, ou seja, te dá uma oportunidade. Essa frase é para tuitar. Dá uma oportunidade para você se arrepender, e usando o quê? Usando a sua misericórdia, porque a misericórdia é aquilo, Deus não dá aquilo que você merece, mas aquilo que você precisa naquele momento. Isso é misericórdia. Tanto é que a gente, quando clama por misericórdia, o que está necessitando? De um livramento naquele instante. E às vezes você sabe que você merece ser culpado pela misericórdia. Misericórdia, irmão, eu pequei contra ti. Misericórdia, eu fiz tal coisa. Misericórdia. Então, você pede a misericórdia de Deus. Nessa questão aqui eu vejo mais Deus dizendo assim, eu vou usar a minha misericórdia para dar um tempo para vocês se arrependerem. Não querendo, eu vou usar a minha justiça. A justiça está vindo de qualquer jeito. De jeito, não vai ter mudança. E aí Deus executa a sua justiça. No nosso caso, é a mesma forma. Deus nos deu Jesus, que é o plano perfeito para o perdão, para a limpeza da culpa. Ele é o Naham perfeito. É o Naham perfeito. Agora, precisa de o homem querer a misericórdia de Deus atingir ele. Porque Deus está dando de graça e o homem está dizendo, não quero. Eu quero servir os meus próprios destinos, minha própria vontade, onde aponta o meu nariz eu vou em frente. Ou seja, eu não valorizo a misericórdia de Deus através de Cristo para a nossa vida. É isso aí. Aí, agora a gente pode dar as mãos, orar, vamos embora. já tá de boa. Bom, vamos entrar na lição. Thalita, aleluia. Lê o 1 e o 1.1. Entendendo a lealdade. Segundo o dicionário Aurélio, leal significa sincero, franco, honesto e fiel aos seus compromissos. Neemias, uma história de lealdade. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, cargo este que só era ocupado por homens de confiança de seus reis. Em Suzã, Neemias recebe a visita de Anani, que era seu irmão, e de alguns homens da terra de Judá. E lhes pergunta sobre aqueles que estavam morando em Jerusalém pós-cativeiro. A resposta, no entanto, foi muito triste. E disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Neemias 1:3. Essas palavras trouxeram grande comoção a Neemias, que chorou por alguns dias, jejuou e orou ao Senhor. Então, voltamos aí a ver o lamento de Neemias.
juntando de Neemias, né? Que quando fala lamento, você já lembra de, né, de Jeremias, né? Mas não, nessa hora não foi Jeremias. Eu acho bem legal a gente perceber Neemias e Esdras, até bastante tempo eles eram um livro só, né? A gente tem, pelo menos na escritura hebraica, né? No Tanakh, a gente tem Esdras e Neemias num tomo só, porque acreditamos que seja Esdras que escreveu Neemias. E faz uma continuação lógica, Esdras e Neemias. E eles trabalharam juntos ali, né? A gente vai ver que eles estavam juntos. Eu acho interessante que, se você for colocar a imagem deles, parece tipo Martinho Lutero e Felipe Melanchthon, né? Gente, vocês têm que estudar sobre a Reforma um pouquinho. Tipo, Lutero foi aquele que pegou firme, começou a lutar, a trabalhar, tudo. E o Melanchthon foi aquele que que fez o livro da Concórdia, né, o livro vermelho, que começou a paramentar tudo como deveria ser feito, como deveria ser escrito. Bem junto aqui. Aí a gente pode colocar também que não existe uma reforma sem ter esses parâmetros. Quais parâmetros, né? Voltar à palavra, voltar à lei. Às vezes, para a gente que é pentecostal, para a gente que é assembleano, é meio difícil a gente falar sobre lei, né? Antigo Testamento, lei, que fica meio tipo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas não tem como fugir da lei. A lei é a lei. Sempre quando a gente vai ver um avivamento acontecendo, se esse avivamento não for embasado na escritura, ele passa rapidinho, vai embora e não continua. A gente viu aqui que a motivação, a ideia de Esdras e Neemias foi embasar o povo na palavra antes e depois ele reconstruir tudo. A primeira coisa que a gente viu na aula passada que foi reconstruída foi o altar. Depois que reconstruiu o altar, reconstrói o templo. Depois que reconstruiu o templo, aí sim reconstrói os muros da cidade. Porque não havia sentido o povo ter a casa montada, a casa estruturada, e a casa de Deus está derribada. A prioridade sempre é que seja feita primeiro a vontade de Deus, que seja feita primeiro essa estrutura, aí depois depois você vai se preocupar em estruturar todo o resto, né? É o que Cristo falou, né? Buscar primeiro o reino de Deus e o resto vai ser acrescentado. Vamos continuando, seguindo em frente. Neemias estava no reino fazendo suas tarefas de copeiro quando o rei Artaxerxes percebeu a tristeza de seu semblante e lhe perguntou o que havia acontecido. Neemias explicou a situação de sua terra e então o rei, compadecido, pergunta-lhe o que ele gostaria de fazer. Neemias mais uma vez responde que gostaria de ser enviado para Judá até a cidade de Jerusalém para reedificá-la. Desta forma o rei concedeu o desejo do seu coração. Deleita-te também no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Salmo 37, verso 4. Desculpa, Salmo não tem versículo. Mas leu? Não, já leu, acabei de ler. Confiança, seguindo em frente. Além de Neemias, ele se mostrar um homem fiel a Yahvé, fiel ao Senhor, um homem preocupado com a necessidade do povo, a gente vê que Neemias foi um homem totalmente voltado para o propósito que ele tinha colocado em seu coração. Totalmente voltado para aquilo que ele acreditava que era a missão dele, que acreditava que ele deveria fazer. Tanto você vê ali, né? Ele tem um cargo demais, top. O copeiro aqui, a gente meio que por ignorância do assunto, copeiro ele era tipo assessor do rei, por ali, né? Era o cara assim, o rei vai tomar o vinho ali. O rei não tomava o vinho antes que o cara tomasse. Tamanha era a confiança do rei no Neemias, que ele só tomava depois que ele tomava. Porque se Neemias morresse, ele morria. Mas ele sabia que Neemias poderia ver o vinho dele.
Ele só ia tomar se o Neemias falasse, ó, não, pode tomar, tá tranquilo, ninguém vai morrer aqui. Neemias, ele tinha a vida do rei na mão, né? Se Neemias quisesse matar o rei, era só colocar o veneno, morria ele e o rei. Pronto, tranquilo, sem problema. Mas Neemias era um cara fiel. E quando Neemias recebe a notícia de que estava em frangalhos o Jerusalém, ele se entristece com isso, a transparência de Neemias, né? O semblante de Neemias, ele não fingiu estar bem só para poder manter a aparência. O rei percebeu aquilo e concedeu o que ele desejava. E Neemias, ó, esperto, você vai ver ali no texto, se quiser dar uma olhadinha, ele pensa em tudo que ele iria fazer, né? Ele pede as cartas para poder chegar até a cidade, ele pede indutos ao rei, cartas ao rei, para ele poder conseguir madeira, conseguir obra, para poder reconstruir tranquilamente o muro. Ele, além de estar fiel com o propósito dele, pensar no bem do povo e reedificar a cidade, ele pensou naquilo que ele iria fazer. Ele não foi sem preparação, ele foi preparado para aquilo. Um adorador convicto. Ser convicto perante Deus é ter certeza no que crê, não mudar mesmo diante das circunstâncias imprevistas ou inesperadas. Neemias e a inveja dos adversários. Que a Denise apareceu aí, ó. Vou deixar ela ler também, ó. É o 2.1. Quer ler tudo? Deixa eu ver aqui. Tá. Neemias e a inveja dos adversários. Diante de todos os benefícios de Neemias, recebeu do rei, incluindo o cargo de governador. Saiu para uma viagem de 3 dias. Na noite em que chegou a Jerusalém, saiu para fazer uma avaliação. E logo se iniciou o trabalho. Porém, se levantaram Tobias e Sambalate para questionar a sua atitude, tentando colocá-lo contra o rei. Neemias não se abalou com os comentários maldosos dos seus invejosos inimigos e seguiu convicto com seus propósitos. Ele iniciou a obra de forma imediata, trabalhando incansavelmente, incentivando o povo que fizesse o mesmo. Assim edificamos os muros, e todos os muros se encerrou até sua metade, porque com o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias 4:6. Eu não lembro direito qual foi o pregador, não um pregador bem antigo, um pregador daqueles da época antigona lá, tava falando, ele tava percebendo, né, na vida dele que não tinha tanta gente acusando ele, né, que tava meio tranquilo. Aí ele ajoelhou e falou assim: Deus, eu tô fazendo alguma coisa errada, porque ninguém tá indo contra mim, eu acho que eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Aí disse que chegou alguém e jogou uma pedra nele. Ele falou assim: obrigado, Senhor, por atender minha oração. Não tem como você viver um cristianismo, viver a palavra de Deus de maneira fiel, de maneira leal, e tá tudo bem, tudo tranquilo. A galera não vai ficar tranquila com você. Se você tá vivendo o seu cristianismo e não tá sendo afrontado, então repensa que tem alguma coisa acontecendo aí que tá meio errado. Vai confrontar. Porque o cristianismo em si É confronto direto, né? Porque a tua vida, ela se diferencia dos outros, porque você não vive por vista, mas por fé. Porque mesmo que estando aqui no dia a dia nosso, eu vejo o seguinte: é natural as pessoas estarem vivendo sossegado, tranquilo, e o cristão está no mesmo caminho, vivendo sossegado com uma rotina de vida. Ele não sai pela manhã dizendo: Deus fará um milagre hoje no meu trabalho. Mesmo um milagre, se o cara é vendedor de venda, se o cara é cobrador, ele vai cobrar mais do que normal. Milagres que uma pessoa comum não faria. Precisa haver um atributo de Deus naquela situação para que haja mudança. Então o cristão tem que viver isso. Tem que estar em oração, e é o que demonstra aqui. Esse jovem tinha um trabalho,
Mas ele estava tão preocupado com o reino de Deus, com as coisas de Deus, que ele se entristece. Uau, eu quero fazer acontecer, mas eu não estou conseguindo. Ele começou a se abater por um propósito que tinha para realizar. A ponto de o rei olhou para ele e falou: o que está acontecendo com você hoje? Está diferente, está triste. Porque ele correu risco de vida. Sabe que o rei poderia matar ele, acabar com ele, porque era assim que funcionava. Mas ele falou: não, rei, é que eu estou com um problema. Eu tenho um sentimento aqui dentro de mim. E você pode me ajudar? Ou seja, ele usa a situação em favor da obra de Deus, em favor do projeto dele para fazer algo tremendo. E às vezes nós estamos vivendo nessa vida assim tão desligado que Deus pode agir por nós, usando as pessoas, que nós vamos para o trabalho, tipo assim, se eu não der duro hoje, não vai acontecer o meu pagamento no final do mês. Se eu não der duro hoje, eu não vou conseguir pagar minhas contas. Então não atribui nada ao Senhor. Tudo no braço, tudo na fortaleza, na habilidade, no compromisso, na lealdade do seu trabalho e nada mais. Lógico, isso é importante e é o que ele fazia, tanto é que o rei elogia e o rei acredita nele, como você já disse. Só que ele se coloca numa posição de adorador, focado o seu serviço no que estava fazendo, e o coração estava longe. Eu quero restaurar os muros que estão em ruína. E a primeira oportunidade que o rei dá a ele, ele lança a proposta. Ele já usa a oportunidade. Ou seja, olha, é o seguinte, você podia me dar umas cartas aí para mim conseguir madeira, para mim conseguir mão de obra, para mim conseguir isso, para mim atravessar os países que dá daqui para lá, vou ter dificuldade, mas com uma carta do rei, eu vou ter portas abertas, aquela coisa toda. Ou seja, ele usou a obra que ele estava, a lealdade que ele tinha ao rei, a credibilidade que ele tinha ao rei, com o rei tinha com ele, porque o rei olhava. Ele montou aquela, como pode dizer, ele montou, né, aquela confiança com o rei. Exatamente. E quando ele precisou, ele só... Não, tipo assim, ele não precisou montar a confiança ao rei, né? Ele sendo que ele foi, criou aquilo. Não, então, tipo, montar foi nesse sentido, que ele tava ali, sendo fiel, pensando que o lar da família dele, aonde ele foi, tipo, tudo ali tava lá, daí quando ele soube da notícia, ele se abateu, mas daí, conforme a caminhada dele ali, ele usou daquilo, tipo, olha, tô precisando, não. É igual quando você precisa sair do serviço um pouco mais cedo, né? Precisa ir pro culto, teve lá um congresso lá dos jovens lá, tem como me liberar. O chefe vai olhar assim, não, o cara sempre tá aqui batendo no ponto certo, tá na situação certa, então vou liberar o cara. E é um exemplo que nós podemos usar aqui hoje, como tem pessoas que trabalham comigo e não só eu, já ouvi de outros patrão ou gerente ou pessoas responsáveis, que o exemplo do cristão hoje é tão precário, em que a pessoa, eu mesmo já disse isso, eu tenho uma pessoa não crente, eu prego para ele até se converter. Quando ele se converteu, batizou e tal, quando ele trabalha comigo, a vontade é dispensar, manda ele embora. Porque raro, hoje é uma exceção, cristão, que dá um exemplo tão bom de um servo fiel na questão do trabalho, a ponto de você fazer, não, o cara precisa sair mais cedo hoje, eu vou liberar ele. Porque normalmente eles se aceitam Jesus, se convertem e ficam folgados em questão de trabalho. Relaxado no trabalho, ainda mais se sabe que você é cristão quando é o chefe ou quando é o gerente, aí chega depois do horário, se atrasa, quer sair mais cedo, sempre quer sair mais cedo, sempre, sabe? Então, eu tinha um patrão que ele pregava assim, a ponto de tirar o cara do serviço, parar a máquina e ficar pregando, quando ele estava focado naquele para salvar aquela vida. Depois ele falava para mim, Juarez, agora já batizou, já está cheio do Espírito Santo, agora está na hora de mandar ele embora. Por quê? Porque é uma tendência muito grande do cristão, infelizmente, eu tenho visto já isso há tempo, do cristão ele vai se estudantar. Eu tenho esse problema na firma. O cara, meu amigo, coloquei lá dentro, já honrei ele várias vezes, e agora, quando eu preciso dele, questão do trabalho, ele, pô, mas eu posso, me deixa na mão. E aí, quando ele precisa,
Não, eu tenho um trabalho lá. Lógico, eu sei que ele tem um compromisso da igreja, eu sei que eu vou ser abençoado se eu liberar mais cedo, porque eu estou contribuindo para a obra de Deus. Só que se eu for olhar o histórico de trabalho dia a dia, não casa com Jeremias. Não dá justo. Não dá justo. Não posso assinar uma carta, não posso recomendar. Mas sabe qual que é um grande problema? Tanto, não sei se o pastor observou isso lá nos Estados Unidos. Acontecia isso de cristão mal lá nos Estados Unidos também? Muito. Muito. Então deve ser um problema meio que global. Porque o cristão, né, acabou dividindo muito nesse negócio de secularização das coisas. Né? Existem coisas seculares, coisas mundanas, mas o cristão acabou colocando muito a vida cristã, a vida na igreja, como algo sagrado, santíssimo, e o trabalho normal que ele faz como algo mundano e rale e chão. Né? O que isso acaba causando? Ele não dá importância para o trabalho que ele faz. Mas isso é totalmente errado, totalmente errado. Tanto que Neemias acaba quebrando essa ideia, porque Neemias não era pastor, Neemias não era sacerdote, Neemias ele era um copeiro, ele era um servidor público. E não só no trabalho, qualquer coisa assim, porque é muito comum, né, na igreja separar as coisas em caixinha. A caixinha do que é religião, do que é santo, do que é puro, e a caixinha do que é do mundo. Você trabalhar e ser um bom funcionário é do mundo. Você estudar alguma coisa é do mundo. Porque então, o pior é quando chega alguém e fala pra você, porque o conhecimento mata. Gente, não. Uma conhecimento. coisa muito que cristãozinho fala é que teologia esfria. Vou dar um exemplo assim por mim. Eu já ouvi de gente na igreja falando assim, mas por que você fica estudando tanto? Você não pensa em arrumar um marido e uma família? Cumprir a vontade de Deus na sua vida? Quando eu vi isso, eu falei tipo, oi? Posso dar um exemplo que tem um testemunho na realidade? Compartilhe. Não, sério mesmo. Hoje eu tô trabalhando como representante de uma marca. E eu peguei um roteiro assim, em Pinhais, assim, que tipo, a marca tá queimada, literalmente, por causa de outras pessoas que faziam aquele roteiro. E a minha encarregada, ela não faz aquele estilo de, vamos supor, hoje eu vou te pegar, a gente vai no teu roteiro, eu vou te apresentar pro gerente da loja, vou falar qual que é o teu trabalho, o que você vai prestar o teu trabalho ali. Ela não faz isso. Eu chego lá, prazer, eu sou o Lucas da Filco, estou aqui para tirar suas dúvidas. Esse é o meu trabalho, de chegar, falar com o cliente, tirar sobre o produto e só. Daí eu cheguei no Carrefour, ali na loja do Carrefour, cheguei e tal, me apresentei, levei toda a documentação. Falei, sou o Lucas da Filco, me apresentei para os vendedores. E os vendedores, mais um da Filco aí, para queimar a cara, tal. E no mural de televisões lá, tava uma televisão de 49, duas televisões de 49, toda completa. Tipo, O Lucas tentou não falar a marca, mas ele acabou falando a marca para aquele trabalho. Da digital, e tinha uma televisão de 32 da digital e uma de 28 também completa. Eu não vou cortar. Eu cheguei e perguntei, quanto tem no estoque, tal, para fazer um levantamento, né? A gente tem 4,49 e 8,28 completa e só aquela digital. Tranquilo. E antes de sair, toda vez que antes de sair, assim, eu peguei Deus. Não, desculpa. Um dia antes, assim, comecei a fazer esse roteiro, eu falei assim, Senhor, eu quero que essas pessoas me vejam como um cristão de verdade. Eu não quero chegar lá, que elas me vejam uma pessoa errada e tal. Eu falei, Deus, faz um milagre. Eu não ganho por venda, não ganho nada. Eu só não gosto de ficar parado. Daí cheguei lá, tal, conversando com o vendedor, já conheci um piazão, que a família dele e a família da esposa deles são pastores. E os dois estão desviados. O piá hoje ele é DJ de rave e ela acompanha ele. Eu comecei a conversar com eles e tal. Daí ele olhou assim e falou, cara, você é crente? Daí eu falei, sou. Por quê? Dele, eu senti uma paz, cara, em falar. O piá falou a vida dele inteira pra mim, assim, tipo, no período da manhã, um vendedor. Eu falei, que bom, né, cara? Eu comecei a falar de Jesus. Eu falei, por que você se afastou e tal? Daí nisso ele já chamou todos os vendedores. Vem aqui, pessoal. Esse piazão aqui é crente. Eu senti a presença de Deus. Vamos se juntar.
Daí começaram a falar sobre igreja e tal. Falei, pessoal, é o seguinte, vamos me ajudar aí, vamos vender fio e tal. E o gerente só chegava na parte da tarde. O gerente chegou, tal, eu me apresentei, ele nem me deu bola. Daí a galera lá, os vendedores, falou bem assim, não, só você, o que ele te pedir, você faz. Que o gerente é meio sistemático, assim, sabe? Daí ele começou a pedir umas coisas, me ajuda a puxar um pallet da Samsung, me ajuda a montar uma ilha. Daí eu fui tranquilo, montei e tal. Daí eu falei, Deus, eu preciso fazer a diferença nesse lugar. E o que acontece? A Samsung e a LG é uma marca muito grande. Tipo assim, ali naquela loja, onde vende muito. E eu só orei na hora do meu almoço. Falei, Deus, eu preciso pelo menos vender uma tela. Uma tela eu preciso vender aqui pra dar uma moral pro gerente. Se puder vender a TV inteira. Não, tipo, uma tela que só vender a televisão ali. E Deus me honrou tanto, mas tanto, que eu fui lá e vendi 2,49. Numa tacada só. E o gerente chegou e falou assim, cara, faz um tempo que essa televisão tá aí. Eu falei, porque vocês não pegam e não falam sobre a televisão. Porque hoje a marca que eu trabalho, ela é a marca em campo, ela é a completa mesmo. Ela tem tudo. E tipo, eles não explicam isso. Eles não sabem explicar. Eu dei um curso e tal. E daí no outro dia, isso foi na quarta, não, na terça. Na quarta-feira daí eu voltei pra lá de novo. Daí eu fui vender uma Samsung de 10 mil e vendi uma 49 mil de 5 mil. O dinheiro já ficou, tipo, o pesão é bom e tal. Daí sábado eu tava lá, eu vendi meu estoque inteiro, vendi o monstruário inteiro. Ficou os buracos na tela. Ele veio e falou comigo, cara, você é muito bom, ó, como você consegue, meus vendedores tenta. Eu falei, não, você tem que chegar, falar. E por quê? Tudo porque eu dei uma direção, pedi uma direção pra Deus, eu falei, Deus, eu quero chegar e mostrar. E tem uma menina lá que ela é desviada, e tipo, ela fica falando, toda vez que eu chego lá, ela fica falando, ih, chegou o cara que vai lançar uma palavra sobre as nossas vidas. Porque, tipo, Chega lá e lança, velho. tipo, eu chego assim e falo, daí tudo bom, falo, Senhor, eu dou Senhor pra quem não é da minha igreja. A pessoa, tipo, ela já vai se acostumar comigo, dando a paz do Senhor pra ela, e ela vai receber aquilo com uma paz. E, tipo, tem duas meninas também que não são crentes, quando eu chego assim, eu não vou comentar bom dia e tal. Eu dou a paz do Senhor pra depois falar bom dia. Ela fala, tipo, eu posso falar com o Senhor? Eu falei, pode? Ela, então, a paz do Senhor, então. Eu falei, então tá. Isso aí, viu? Isso aí, sem Neemias. Só nós precisamos orar a Deus que liberte o Lucas da prolixidade. Brincadeira. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia. Discípulo do Vosso. A gente eu conectei a imagem de Esdras e Neemias com Felipe Melanchthon e o Martinho Lutero. A gente pode voltar também aqui. O que Neemias fez é colocar a glória de Deus naquilo. Né? Diz um caso que chegou uma pessoa para o Martinho Lutero e falou assim, como é que eu posso honrar a glória de Deus se eu sou um sapateiro? Né? Aí diz que Lutero olhou para ele e falou assim, seja então o melhor sapateiro de todos e glorifique a Deus assim. A ideia não é que você precisa ser um pastor para glorificar a Deus. Você precisa ser um cantor para poder adorar a Deus. Seja o que você é e seja o melhor de todos. E aí você glorifica a Deus com isso. Que a sua vida glorifica a Deus. É você sendo um vendedor de televisão, né, o representante da marca. Glorifica a Deus assim. Thalita, né, que vai ser em nome de Jesus professora concursada. Glorifica a Deus assim. Né? Eu glorifico a Deus com isso. A fidelidade da gente. Por exemplo, eu fui contratado como gerente da firma que eu estou trabalhando, não é minha área. Eu nunca vendi ferro, ferragem, tubo, tal, não conhecia nem medida. Quando eu fui falar com o patrão, ele falou assim, cara, eu não estou preocupado com o que você sabe, eu estou preocupado com o que você é, com o teu caráter. Aprender, você vai aprender. Você é um cara inteligente, então isso não me preocupa. Agora a minha preocupação é o teu caráter, e por isso que eu estou te contratando. Ontem eu ouvi da boca dele, não, eu não vou lá na firma, porque eu falei, pô, você deixou só um gostinho na boca, que ele gostou de manhã, de bater no papo, tá lá e tal, ministrando. Foram 6 meses que ele ficou indo lá na firma. E você sumiu agora. Ele falou, eu não preciso estar lá. Eu gosto de estar no lugar que eu sou útil. Lá você está lá. Então não me cabe lá junto com você.
Ele falou, eu também sinto a falta desse bom relacionamento, de diálogo, tal, que a gente tinha todas as manhãs. Mas hoje, para mim, não é importante eu estar lá. Você já está lá, está suficiente. Então, isso, glória a Deus por isso. E como você disse, seja você naquele ambiente ou melhor, para você glorificar a Deus. No mesmo tempo, eu glorifico a Deus, porque é isso que eu tenho orado. Deus, eu não tenho qualificação para tudo isso. Mas glorifica o teu nome na minha vida através de mim lá, desenvolvendo, criando, movendo, fazendo as pessoas vender e tal. E, por exemplo, eu já tive a oportunidade de mandar pessoas embora. E eu engoli. Eu descobri que a pessoa roubava da empresa, eu descobri um monte de coisa. E eu engoli. Eu montei um sistema eletrônico, ou seja, eu coloquei um programa que ele não consegue burlar, que depende de mim. Então, fechei as portas. É a menina que mais vende na empresa. O mês passado, ela vendeu 52% da venda da empresa, foi ela que me deu. Se eu mando ela embora, eu poderia ter reduzido a venda da empresa, não vou dizer 52%, mas pelo menos os 20%, que os outros absorvessem, né? Esses clientes conseguissem e tal. Eu ia vender pelo menos 20% a 30% a menos. Mas eu engoli, porque não é que eu sou bom, mas é o poder do foco, da oração, do compromisso, dizendo, o teu caminho é esse. Senhor, eu preciso que o teu nome seja glorificado na minha vida. Fazer o teu trabalho bem feito e glorificar Jesus. É o que muda. Que a sua vida glorifique a Deus. Né? Tem aquele hino, como é que é, Trita? Do Casting Crowns, né? O que minha vida, que a minha alma cante a ti. Né? Que a minha vida cante a ti. No que eu fizer, se eu levantar minha mão, o que eu fizer, que a minha vida glorifique a ti. Né? Agora, quanto tempo que a gente tem aí, Thalita, pra segurar ainda aí? 10h30? Que horas que acaba? 10h40. Temos 10 minutos para encerrar, então. Tipo, o meu antigo trabalho e esse meu atual, ou a pessoa que sentou comigo, tipo, os meus chefes, né, sentou comigo e falou assim, qual que é a tua diferença, qual a diferença do pessoal da fila? Eu falei assim, acho que é o meu caráter. Dele, tá, me explique. Falei, eu falei assim, uma das coisas do meu caráter é que eu vou trabalhar. Eu vou estar aqui no horário, eu vou cumprir minha carga horária, tudo. E uma das coisas que, tipo, eu sempre falo assim, que quando eles me perguntam, que o meu caráter, acima de tudo, eu vou honrar o meu trabalho e também a minha essência, que hoje eu sou servo de Deus. Eu não sei porque ele sempre cai nessa pergunta e eu sempre falo isso. Porque eu tenho um amor, uma glória dentro de mim. Quando eu falo isso assim, é que eu sinto o Espírito Santo dentro de mim, que isso é 100% eu. Falando, eu vou falar de Deus também, dentro da minha empresa, mas eu vou honrar a minha empresa, vou vestir a camiseta da minha empresa. E 2 vezes já aconteceu isso, meu antigo trabalho, esse meu trabalho atual do meu chefe chegar e perguntar, qual que é a tua diferença? Bom, pra gente ir terminando, que já tá meio que acabando o tempo, a gente vê ali em Neemias que ele tem um objetivo, né? Ele tem um caminho que ele tem que seguir ali. E no meio desse caminho tem tem Sanbalate, Tobias, e começa a confrontar ele no meio desse caminho. Não diferente, nós temos na nossa vida cristã, nós temos um caminho e o final desse objetivo. Pensando sobre isso, continuar nesse caminho, a gente chama isso de perseverança. E a única coisa que faz você ter perseverança é a noção do caminho onde você está. Né? Por exemplo, você sabe de onde você veio e para onde você vai. Né? É impossível uma pessoa se manter num caminho se ela não tem certeza de onde ela está indo. A chance dela sair desse caminho é muito maior do que a pessoa que tem a certeza de onde ela está indo, né? Como a gente coloca, né? Se você entra dentro de um ônibus, você tem certeza de onde esse ônibus está indo, você não vai descer dele para ver se ele está indo ou não. Você vai continuar ele até chegar naquele ponto que ele vai ir. Você tem certeza do caminho. Não interessa o que vai acontecer, você sabe que aquele ônibus que você está tomando é aquele ônibus que você vai ir e você não vai descer dele porque você sabe qual que é o caminho que você vai seguir. Mesma coisa na nossa vida cristã. A gente só continua no nosso caminho porque a gente tem certeza do objetivo que a gente vai ir. Né? A gente tem certeza
que o nosso objetivo é estar um dia lá na glória. E a gente não vai deixar esse caminho, nem que seja correndo, andando, se arrastando, a gente vai continuar para frente. Um exemplo bem legal aí na questão do caminho, Jesus é o caminho, ele é a verdade. O ônibus é o veículo. Você não sabe, às vezes, por exemplo, eu tomei um ônibus aqui e fui para o Chile. Eu não sabia certo qual era o caminho, mas eu estava no quê? No ônibus que sabia o caminho. Então, se eu estou em Cristo, Ele é o caminho. Então, ainda que eu não sei tudo o que vai acontecer na minha vida, os altos e baixos, mas se eu permanecer no ônibus que é Cristo, estou dentro dele, estou nele, eu chegarei no... Primeira vez que eu fui pro centro de ônibus, né? Tinha o quê? 13? Menos que isso? Por aí, né? Isso. Aí, tipo, a mãe falou assim, entra nesse ônibus e vai. Né? Ela falou, você entra nesse ônibus, aí o último ponto que ele vai ser o centro já, onde você tem que ir. Eu não tinha noção nenhuma para onde aquele ônibus ia, o que aquele ônibus ia fazer, né? Eu gosto de quando tô andando no ônibus ficar olhando assim o que passa pelo caminho, né? Que legal, tal. Se perder. Né? Tipo, se perder você já sabe voltar. Eu não sabia lugar nenhum que aquele ônibus estava indo, mas eu tinha certeza que a minha mãe falou, se aquele ônibus ia chegar naquele destino, eu acreditava no que ela disse é verdade, que ela já esteve lá. E ele chegou lá. Não interessa o quanto de sinal que ele parou, as curvas que ele fez, ele chegou naquele lugar. Por quê? Porque eu tinha confiança na palavra e tinha certeza do destino. É a mesma coisa pra gente. A gente confia que quem disse pra gente o caminho que deve seguir não vai Porque ele já esteve lá. Porque ele já esteve lá. Exatamente, é isso que a gente vê Por isso em que Hebreus. Jesus é o caminho, ele Exato. Ele esteve lá. A gente observa isso lá Forte, né? em Hebreus 6,19. Em Hebreus 6,19 ali está escrito, né? A qual temos como esperança, como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, que Cristo foi o nosso precursor. A nossa esperança de que a gente vai chegar lá é que Ele esteve lá e Ele fez o caminho para a gente seguir. Exatamente, olha aí, é isso. É mais profundo do que você falou aquela hora lá. Eu fico olhando para, vamos supor, passo um mercadinho, passo um purificador, e se eu me perder, eu vou saber voltar. Não, mas eu tenho certeza que eu estou no caminho, não me perco. Porque muitas vezes é caminhada, né? Você dá uma desviada no caminho, né? Se você desviar, você sabe qual que é o ponto. Você sabe qual que é o ponto para subir de novo. Eita Deus! Eu gostaria de terminar, Evangelho Urbs. eu gostaria de terminar ouvindo essa leitura, fica a dica. Fica a dica? Fica a dica, lê, Tomás. Do Neemias foi um líder? Neemias foi um líder exemplar, não titubeou diante do desafio, ele possuía uma liderança social. Liderança social é aquela que envolve o grupo construindo um trabalho em equipe, a qual intervém positivamente nos conflitos, oferecendo o apoio necessário. Esse estilo de liderança é democrático e motivador, gera maior comprometimento, confiança e efetividade. Isso aí. É isso que nós precisamos viver, ou isso dentro do contexto cristão. Porque é isso que nós colocamos lá na empresa, nós pregamos isso na empresa, para o desenvolvimento, para o crescimento e tal. Se nós trazemos da mesma maneira, como Neemias já fazia na sua época, para dentro do reino de Deus, ele não só ele era empolgado com as coisas de Deus, mas ele construiu isso na mente dos que foram, quando ele chega na cidade para reconstruir o muro, ele conseguiu montar equipes, pessoas comprometidas com o mesmo foco. E ele trabalhava, e a Bíblia diz que eles construíram o muro, ainda que tinham os críticos, os inimigos, tentando tirar o incentivo, o samaritano. Desanimar, entendeu? Não é assim a nossa caminhada. Você está indo tão bem focado, tal, desenvolvendo e tal, animado. Às vezes o teu líder, dentro da igreja, vem e te joga uma... Aí chega alguém e fala, então, hein? Dá uma pedrada, né? Como diz. Como realmente o Sambalat poderia falar assim, esse muro vai dar nada não, hein? Vai chegar uma raposinha, vai espirrar perto, vai cair muro. Exatamente. Gorando o muro, né? Gorando, exato. Eles falaram isso, não falaram que ela ia espirrar, falaram que ela ia bambear ali. Mas olha só, uma parte bem importante aqui, eu até achei muito estranho eles não terem citado esse texto na revista. Mas eu vou colocar o texto. Que eu tô falando, eles têm que fazer a consultoria. Liga pra mim e faz consultoria. Profetiza, receba essa profecia.
A revista vem 30 folhas e vai vir 60, tipo 80. Não, a de professor vem 60, a dos alunos pode continuar como tá, não tem problema não. Ó, vou ler aqui o texto pra gente dar aqui a concluída. Tá ali Neemias, o capítulo 7, o versículo último do capítulo 7, né? O versículo... Ai, cara, aqui tá difícil, a letrinha pequenininha. 72? 72 parte B. E aí o 8 até o versículo 7, ó, presta atenção. Ora, quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel estavam assim instalados em suas cidades. Todo o povo se reuniu como um homem só na praça, situada de frente da porta das águas. Disseram ao escriba Esdras, que trouxe o livro da lei de Moisés, que Yahvé havia prescrito para Israel. Então o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que se compunha de homens, mulheres e de todos que tinham o uso da razão. Era o primeiro dia do 7º mês. Na praça situada diante da porta das águas, ele leu o livro desde a aurora até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que tinham uso da razão. Todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. O escriba estava sobre um estrado de madeira construído para a ocasião. Perto dele estavam à sua direita Matatias, Sema, aí vai um monte de povo ali. Esdras abriu o livro à vista do povo, pois ele dominava o povo, pois ele era sobre o povo, ele era o líder, tá? E quando ele abriu, o povo se pôs de pé. Então Esdras bendisse a Yahvé, grande Deus, Todo-Poderoso, com as mãos erguidas, e o povo respondeu, Amém, Amém. E depois se inclinaram e prostraram diante de Yahvé com o rosto em terra. Prestaram atenção aqui, né? Hoje a galera reclama quando o pastor demora um pouquinho mais na pregação, né? O povo estava aqui do amanhecer até o meio-dia, de pé, ouvindo Esdras ler a lei. E o povo estava lá todo. Eu gosto muito dessa primeira parte aqui, ó. O povo todo se reuniu como um homem só. A ideia de se reunir como um homem só é que todos tinham o mesmo objetivo, todos tinham a mesma ideia, né? Uma coisa é o pastor português que você vê aqui, Paulo Cruz. Eu peguei lá o manuscrito dele, né? Tava lá, né? Que diversidade de ideias, diversidade de objetivos, né? Objetivos conflitantes, causa divisão. Isso é realmente. Né? Se o teu pastor está falando, vai, gente, vamos nessa. Né? Que nem o pastor Davi fala, se o pastor lê a Bíblia de cabeça para baixo, obedece ele, vai embora. Se o objetivo é um, não faz outro. Porque se fazer outro, vai estar fazendo divisão. Né? Que nem, o que você acha que Judas traiu Jesus? O objetivo dele era outro. Jesus tinha aquele objetivo de levar o reino com misericórdia e amor, né? Trazer o reino por obras de misericórdia, mas Judas era revolução, queria ver Macabeus na cabeça. E essa divisão. E foi essa divisão. Né? A gente só vai ter um crescimento aqui, a gente só vai ter uma reforma boa aqui, se todo o povo for um e a gente dá essa importância para a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoa todo mundo. Tem uma coisa Amém. que a gente conversa, Aleluia. que a gente conversa muitas vezes.